Mateus capítulo 5, versículo 27 ao versículo 32. Nós estamos numa série sobre os 10 mandamentos. Nós estamos hoje entrando no 7º mandamento e nessa manhã nós queríamos falar sobre o 7º mandamento, que é não adulterarás. Tirem as crianças da sala, porque nós vamos falar sobre sexo, casamento e adultério nessa manhã, tá? Então, brincadeira, pode deixar, os adolescentes só fiquem depois os pais que se virem com seus filhos, né? Para vocês, depois, se você nunca ensinou que ele não veio da cegonha ou de uma plantinha que você colheu no jardim, né? Hoje ele vai, né, descobrir isso, tá? Mateus capítulo 5, versículo 27 vai dizer: ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar com desejo para uma mulher já cometeu adultério com ela no coração. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e joga-o fora, pois é melhor para ti perder um dos teus membros, do que ter todo o corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e joga fora, porque é melhor para ti perder um dos teus membros, do que ir todo o corpo para o inferno. Também foi dito: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe o documento de divórcio. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, tornar-a adúltera, e quem se casa com a divorciada comete adultério. Esse é um texto difícil, confesso para você, que pode me gerar muitos trabalhos de gabinete nas próximas semanas. Mas eu preciso, mais do que ler e expor o texto, nós precisamos da graça e do favor do Espírito Santo nessa manhã. Então vamos orar mais uma vez. Senhor, nós pedimos o poder do Teu Espírito nessa manhã, agindo em cada um que está aqui, Senhor. Cada irmão, cada irmã, para que nós sejamos convencidos dos nossos pecados, para que nós sejamos conduzidos em graça e arrependimento, para que nós sejamos confrontados com a verdade de Deus e venhamos recebê-la, Senhor, de coração aberto, porque o Seu Espírito está agindo em nós. Senhor, ensina-nos a Sua lei nessa manhã. Não o que nós achamos, não o que nós queremos barganhar, mas o que o Senhor deseja para a nossa vida, para que nós venhamos viver para a Sua glória, em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Falar de adultério, meus irmãos, é algo que é muito importante, porque só existe adultério porque existe outra coisa que Deus criou, que foi o casamento. O casamento, acontece como uma forma de vivermos de maneira bíblica, expressando a glória de Deus para o mundo, e ele é uma aliança, uma instituição estabelecida para o Senhor. E por ser estabelecido pelo Senhor, existem maneiras que nós devemos viver como casados, que agrade o Senhor. E hoje não é uma palestra de casais para os casados, tá? Mas se você quer, talvez, aconselhamento bíblico em relação ao seu casamento, se você vive em um momento de crise no seu casamento, ou se você não vive, porque às vezes a gente só procura o aconselhamento, a terapia, quando as coisas não estão bem. Mas se você vive uma dinâmica de casamento, você vai falar: cara, é muito bom e pode melhorar. Nós estamos aqui como igreja para servir você no que diz respeito ao ministério pastoral. E nós temos irmãos como Simone e Adílio que atuam nessa área no que diz respeito ao casamento, ao matrimônio. Mas mais do que nós tratarmos sobre dinâmicas do casamento, o casamento bíblico, ele é protegido por uma sexualidade ativa e bíblica. Não existe casamento sem sexo. O sexo bíblico, ele é feito dentro do casamento monogâmico, entre um homem e uma mulher que se dispuseram publicamente a se amarem, se aperfeiçoarem, viverem de maneira amorosa um com o outro, sobre a orientação e o temor do Senhor, sendo exclusivamente um do outro, até que a morte os separe. Então o sexo, ele é feito dentro do casamento por um homem e por uma mulher, e eles estão fazendo isso para a glória de Deus. E quando a gente fala sobre casamento, meus irmãos, nós precisamos lembrar de 4 coisas que formam um casamento. A primeira é a vontade e a apreciação amorosa que existem entre duas pessoas, em que se amam, se gostam, eles se apreciam, eles estão nutridos de afetos e amor de todos os lados,
tanto daquele que está apaixonado como aquela que está apaixonada, aquele que está conquistando, aquele que está sendo conquistado. Existe vontade e apreciação amorosa, afetos que estão dentro do coração das duas pessoas. Existe uma publicação oficial do desejo de conviver juntos. Quando essas pessoas vão num cartório e falam, nós vamos agora nos casar, vou passar você para o meu nome, aquela coisa toda. Isso envolve essa dinâmica de se dispor em obedecer a Deus e à lei dos homens. E existe também o cumprimento físico dessa união entre os parceiros, fazendo com que aquilo que Deus estabeleceu em Gênesis, de tornar-se uma só carne, seja vivido no casamento por meio da sexualidade. E a última coisa de formação do casamento é justamente a convivência real de cama e mesa. Porque nós falamos muito sobre questões de sexualidade, que é realmente muito importante no casamento, mas existe uma vida de comunhão que Pedro vai dizer lá no capítulo 3, no capítulo 4, sobre os deveres das mulheres e dos homens. E ele vai dizer para os homens, homens, vivam a vida do lar com sabedoria e entendimento com as suas esposas. E a vida do lar envolve o partilhar da vida no sentido literal das Escrituras. Porque quando nós falamos sobre comunhão, nós estamos falando de partilha. E se nós estamos falando de partilha, nós estamos falando de partilha de tempo, partilha de responsabilidades, partilha de recursos, partilha de espiritualidade, de alma, partilha de desejos. O casamento, ele exige de nós uma comunhão íntima, no mais íntimo que você pode imaginar. E isso é algo que os filhos de Deus deveriam estar assim comprometidos em viver quando eles se unem com uma pessoa. Aquela ideia que muitos dizem, não, o que é meu é meu e o que é seu, não é casamento bíblico. Aquela ideia, eu preciso do meu espaço, quando você se casou, não existe seu espaço. Existe um mistério de compartilhamento, de mesa, de comunhão, da vida, que, meu irmão, se não for pelo Senhor, se nós não formos obedientes a Deus, nós vamos negligenciar algum aspecto dessa realidade do casamento em algum momento da nossa vida conjugal. Seja por orgulho, seja porque você ainda não sabe viver como casado, seja o que for, seja por mágoas, nós temos essa realidade bíblica apontando para nós como vontade de apreciação, publicação oficial, o desejo de nós viver uns pelos outros, o cumprimento físico dessa realidade e a convivência. E quais são as funções de alguém que se casa, ou do casamento para alguém? As Escrituras também dão indicações para que o casamento serve. O casamento serve para a unificação matrimonial, tanto físico, emocional, moral, ideal e espiritual. Aquela ideia de que, se não me engano, o profeta Ageu fala, podem dois andar juntos se não tiverem o mesmo pensamento, aquela coisa de se você não tem a mesma realidade de propósito e de senso de unidade, a casa vai ruir, é uma realidade dentro do casamento. Porque o casamento é uma união espiritual porque glorifica a Deus, é uma união emocional que visa o desfruto do amor puro um pelo outro, é uma união física para perpetuar a raça humana, para que nós possamos ter filhos, é uma união social no que diz respeito para a própria criação desses filhos que temos nessa família em um ambiente saudável e seguro. É uma união preventiva contra a impureza sexual. O casamento, ele é uma forma de nós nos guardarmos da impureza sexual. O casamento serve também para a procriação. Pode ver que eu e a Tal estamos obedecendo muito bem esse mandamento, né? O Caco está mais animado em continuar obedecendo, né? Biologicamente, os filhos são resultados da união entre um homem e uma mulher no casamento. Pelo menos deveria ser assim, se não fosse o pecado. E ao mesmo tempo, meus irmãos, casamento, quando nós falamos sobre procriação, faz com que nós sejamos comprometidos em sermos unidos, não somente para ter muitos filhos, mas para criar eles no temor do Senhor, conforme nós ouvimos sobre o 5º mandamento algumas semanas atrás. Porque os filhos vão exigir de nós fidelidade, para que os pais não sejam separados e isso comprometa a estrutura da família que Deus estabeleceu.
Casamento também é recreação. Muitos memes e figurinhas acontecem no casamento, né? E também recreação no que diz respeito ao desfrute da vida, o deleitar-se, alegrar-se com a mulher amada, que as Escrituras vão dizer por meio da sabedoria de Salomão. Mostrando que o casamento deve ter um ambiente de felicidade, de alegria, de que essa alegria, essa felicidade é provisão de Deus em quem Deus te deu. Se isso não está acontecendo, meu irmão, existe alguma coisa que nós precisamos nos adequar segundo as Escrituras. Porque o casamento, quando visa a recreação, tem a função de recreação, nós nos deleitamos no nosso cônjuge. Nós temos a alegria de olhar no sentido sexual, emocional, de nós nos encantarmos com a beleza um do outro em nossos cônjuges. E quando nós procuramos isso fora, nós estamos quebrando o 7º mandamento. O casamento também tem esse aspecto de prevenção, porque é dentro do casamento e só dentro do casamento que pode acontecer o sexo. O sexo no casamento é a maneira de satisfazer o que seria pecado fora do casamento. Seria concupiscência e promiscuidade fora dele. Quando nós não vivemos dentro da vontade de Deus, nós praticamos sexo fora dos padrões estabelecidos por Deus. Nós nos realizamos em detrimento do prazer sexual. Aquilo que deveria ser prazer, aquilo que deveria ser deleite, se torna escravidão. Se torna aquilo que era meio de satisfação em Deus e desejo dado por Deus agora se torna a maneira desenfreada de nós nos tornarmos impuros diante desse Deus, que nos deu o sexo. Então o casamento é essa instituição que o Senhor dá para que não haja promiscuidade dentro da realidade da criação por meio do seu povo. E o casamento ele tem a função de glorificar a Deus. E isso aqui é muito sério, porque quando nós nos casamos, quando dois cristãos, e é muito triste nós pensarmos que o divórcio, que até muito tempo atrás, pouco tempo atrás, era talvez escândalo dentro das igrejas evangélicas, agora tem cada vez se tornado mais comum. Quando nós pensamos que dois cristãos se unem e vão até uma igreja e falam, eu serei seu e você será minha o resto das nossas vidas até que a morte nos separe, nós estamos mais do que buscando deleite e prazer sexual ou afirmação emocional. Nós estamos expressando para o mundo caído que hoje vê essa instituição deplorável, é até mesmo não necessária em muitos aspectos, que existe uma realidade de um Deus que um dia se casará com o seu povo. De que existe um Deus que deseja o seu povo da mesma maneira que um cônjuge deseja o outro. Por isso que o casamento ele tem esse aspecto de manifestação da glória de Deus. Como o ato de Deus sendo fiel com o seu povo e amando a Ele, fazendo com que a gente se ame até que a morte nos separe. E também, como nós falamos sobre glorificar a Deus, o casamento deve glorificar a Deus, é justamente pela boa e bela criação, vivendo a partir da nova criação, vivendo cada dia de casado, seja bom ou ruim, amando mais, perdoando mais, suportando mais. Casamento é uma escola, gente. É a escola da vida para ensino médio, né? Quem casou, eu acho que a Bíblia não dá nenhum parâmetro para que o pastor deva ser casado. Mas se ele for casado, tem que ser com uma mulher só. É isso que Paulo vai dizer. Mas o cara que é pastor e é solteiro, rapaz, esse cara, não que ele não tenha autoridade espiritual, mas ele não sabe o que é uma mulher de TPM na vida dele. Ele não sabe o que é, vou amar ela, vou cuidar do coração dela, ela está sendo enganada pelos seus hormônios. Existe uma dinâmica no casamento que nos chama a nós amarmos uns aos outros. E isso é vivido dentro dessa realidade. Quando nós falamos sobre o 7º mandamento, não tem como falar do 7º mandamento sem entendermos que ele só acontece porque existe uma instituição estabelecida por Deus que é o casamento. Antes de uma ação específica, pragmática, de eu não comprei, eu não adulterei, antes de nós expormos os nossos órgãos sexuais um para o outro, que consumam adultério, existe uma realidade que Deus está querendo proteger, que é o casamento. E é por isso que o 7º mandamento é dado ao seu povo. O 7º mandamento é dado ao seu povo para que haja pureza sexual no meio do povo de Deus.
para que casamentos sejam blindados pela realidade da lei do Senhor. Para que a família, a instituição mais importante, seja guardada contra o adultério. Isso mostra, meus irmãos, que Deus leva a sério o casamento. Isso é muito importante para você que está aqui nessa sala, que é solteiro, que da mesma maneira que talvez Deus leva o casamento a sério, você precisa levar o casamento a sério. O desejo de casar não pode ser desenfreado pelas coisas deste mundo, mas por entender que Deus estabeleceu uma vida que deve ser vivida para a glória dele no casamento, e não segundo os seus próprios prazeres. Quando nós falamos sobre crise e quebra da família, nós estamos falando de um Deus que está dando uma lei que guarde a família dessa quebra, dessa crise. E Deus, quando dá o 7º mandamento, não adulterarás, Ele está dizendo, olha, se a família estiver quebrada no meio do meu povo, o meu povo estará quebrado. Se a família estiver em decadência, o meu povo estará em decadência. Por isso, não adulterarás. Só que quando nós vamos lá para o Antigo Testamento, em Êxodo capítulo 20, versículo 7, que é quando é proferido a primeira menção do adultério, ou de não adulterarás, na lei do Senhor, Jesus, como a gente acabou de ler aqui em Mateus capítulo 5, está lembrando que essa vontade não é uma vontade moral dos homens, não é uma questão de seja ético com sua esposa, viva com ela até o resto da sua vida. Deus deseja fidelidade no casamento. Deus deseja que não haja imoralidade sexual no meio do povo dele. Isso não é um papo de pastor, líder de jovens que quer segurar todo mundo que está cheio do fogo. Isso é vontade de Deus para o povo de Deus. Não adulterarás. E o que significa adulterar? É justamente aquilo que quando a gente vê lá um produto pirata, isso aqui está adulterado. É a quebra, é a alteração, é a falsificação de algo que Deus estabeleceu. E o que Deus estabeleceu no casamento? Amor puro, aliança. Quando nós estamos falando de adultério, nós estamos falando que alguém, em algum momento, desejou esse amor falsificado que Deus não deseja para o seu povo. Quando nós olhamos para o entendimento cultural a respeito da lei do Senhor, no tempo bíblico, o entendimento de adultério era distorcido e corrompia o desejo de servir e obedecer a Deus com um falso moralismo. E é por isso que Jesus vem aqui. Vocês ouviram, não adulterarás, porém eu vos digo. Porque existia uma ideia de que a esposa era uma extensão do seu marido e de todos os seus atributos. E quando ela fosse violada no ato de adultério, ela não estava expondo a si mesmo para o pecado, mas o esposo para o pecado. Isso é uma realidade mesmo, porque agora eles são uma só carne. Mas isso pendia para uma realidade tipo, se ela fez isso, ela está desonrando o homem, ou desonrando o cônjuge, mas Deus está querendo trabalhar, quando vocês vão e têm um encontro casual com alguma pessoa que não seja o seu esposo e a sua esposa, vocês não estão desonrando somente um ao outro, vocês estão desonrando a Deus que formou vocês como o seu povo. Uma violação de uma mulher casada era violar o marido. E é por isso que Jesus chega e, passado o tempo, os fariseus eles pegavam muito nessa ideia de que o homem era o prejudicado na relação do adultério. E que o homem poderia ter mais que uma mulher. Enfim, aí a gente entra em uma gama cultural que não vamos poder entrar aqui hoje. Mas o fato é que Deus estava cobrando aqui, por meio de Jesus, em Mateus capítulo 5, dizendo, olha, quando você fala em não adulterar, você não está falando em desonrar o seu cônjuge, nós estamos falando de desonrar a Deus. De que adultério não acontece quando você vai para a cama com uma mulher, acontece em outro momento. Quando Jesus ele vai trazer luz ao 7º mandamento, ele também deixa claro algumas coisas que são muito importantes, do que não é pecado. E aí, sendo muito direto, não é pecado ver beleza em alguém do sexo oposto. Graças a Deus por isso.
Não é pecado você falar, olha que homem bonito, que mulher bonita. Não é pecado também ser bonito. Graças a Deus por isso, né? Talvez alguns estejam em pecados por outro motivo, né? Foi o Caco que falou, tá, gente? Não é pecado também ter atração normal. Atração física normal por um certo tipo de estereótipo físico. Jesus, ele está deixando bem claro que ele não está tratando sobre isso. Só que o que Jesus está falando? O mandamento iria além da traição de um cônjuge consumando um ato sexual. Jesus sabia que o problema não era pênis e vagina. Jesus sabia que o problema era outro órgão, o coração. Jesus sabia que a fonte de toda a vida era o problema que fazia com que homens e mulheres fossem adúlteros. O que motiva a gente a buscar olhar, buscar enxergar no outro, pode vir de cobiça, pode vir de qualquer outro tipo de sentimento, de lascívia, de fornicação, com raízes profundas em desejos carnais, que são corruptos e contra a lei de Deus. Violam o mandamento, atacam a santidade de Deus. Faz com que a gente tente contemplar o que desejamos, que não deveríamos desejar. E isso faz com que nós venhamos cometer o adultério. O adultério nasce, meus irmãos, do coração insatisfeito com o que Deus nos deu. O adultério não nasce quando você está na cama com outra pessoa. Nasce quando você olha e fala, aquilo que Deus me deu, ou aquilo que Deus não me deu, não é suficiente. Não serve para mim. Se Deus nos deu a solteirice, vivamos para a glória de Deus como solteiros, mesmo que difícil. Se Deus nos deu o casamento, nós precisamos nos contentar com o que Deus nos deu. E o problema é que quando nós temos corações insatisfeitos, nós começamos a procurar satisfação e começamos a cobiçar, começamos a olhar, começamos a desejar aquilo que nós não deveríamos desejar. E Jesus está falando sobre isso. Se o teu olho te faz pecar, se quando você olha para alguém com algum tipo de desejo, mesmo que você nunca vá com essa pessoa, um encontro casual, você já cometeu adultério. E Jesus também está dando os passos de quando começa essa traição. Jesus está atacando a realidade do adultério, mas também está atacando de forma preventiva. Olha, cuidado com aquilo que você está querendo buscar de satisfação, negligenciando a boa vontade de Deus de te dar aquilo que você já tem. Porque veja bem, meus irmãos, a Bíblia vai dizer que toda boa dádiva vem de Deus. E se toda boa dádiva vem de Deus, os nossos cônjuges são dádivas para nós nos deliciarmos, para nós termos a prova de que Deus é bom para conosco. E eu posso dizer isso porque eu tenho uma mulher maravilhosa, graças a Deus. Mas cada um de nós deveríamos olhar assim para os nossos cônjuges. Deus me deu um pedaço de sua bondade para viver com ela, para viver com ele. E quando nós não temos esse olhar, quando nós começamos a ter a comparação como ponto inicial da insatisfação, nós estamos entrando, então, nós estamos trilhando o caminho da tentação sexual. Quando nós falamos sobre isso, isso é muito sério, meus irmãos, porque a comparação é um gatilho para iniciar toda a tentação. Nossa, como ele trata a esposa dele, meu marido não trata eu assim. Marido, comece a tratar sua esposa segundo as Escrituras, que isso não vai acontecer. Esposa, começa a ser bíblica, porque aí o seu marido para de olhar para outra mulher. E você, seu cobiçador, sua cobiçadora, peça perdão ao Senhor hoje. Senhor, me dá olhos corretos. Olhos simples, para que eu possa me contentar naquilo que o Senhor me deu. Porque quando existe a cobiça acontecendo, meu querido, minha querida, você está andando por um caminho pedregoso, um caminho cheio de perigos. E quando nós falamos sobre o pecado de adultério, e Jesus ele está justamente também atacando essa realidade, que é aquela coisa assim, mas eu só foi uma conversa. Só foi uma mensagem.
Eu só entrei uma vez naquele site, não fiz mais nada. A tentativa de delimitar o desejo pecaminoso e o ato para uma linha que o coração não conhece, meus irmãos. O coração não sabe o que é um lance e o que é um romance. O coração não sabe. Nós vamos tentar muitas vezes enganar a gente mesmo. Ah, foi só uma conversa. Então, o Deus que estabeleceu não adulterará chama isso de pecado. Onde existe um desejo, em breve haverá um ato. E é isso que Jesus está dizendo. Se existe cobiça, cuidado, alerta vermelho, para. Se sujeite a Deus, confesse e abandone o pecado. Porque se você não fizer isso, logo menos você estará emaranhado nas cordas do adultério. Jesus está ensinando que esse tipo de desejo não deve existir ou ser despertado nos nossos corações. Jesus, quando diz que se nós olharmos com desejo para uma mulher já cometeu adultério, está mostrando que o problema começa na mente poluída e não no ato corporal. E sabe o que Jesus faz com a gente, meus irmãos? Jesus encurrala a gente. Porque, eu não sei se você sabe, mas a maioria dos casos pastorais, graças a Deus o Senhor está guardando a imaculez desses casos, mas a maioria dos casos pastorais, podendo se dizer de 70%, são de níveis de adultério e níveis de confissões de pecados, de infidelidade conjugal. E Jesus, ele está colocando todas as suas peças do xadrez, encurralando a gente, colocando cheque, 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 em todo momento. Mostrando que qualquer um de nós, meus irmãos, podemos ou já quebramos a lei de Deus no 7º mandamento. Mesmo que nós tenhamos linhas moralistas mais elevadas, em algum momento eu e você já olhamos aquilo que não deveríamos olhar. Isso é muito sério e vergonhoso para todos nós nessa sala, inclusive a mim. Só que o que Jesus está nos dando como caminho, segundo a lei do Senhor? Meus irmãos, o remédio do pecado é a sinceridade e um coração quebrantado diante de Deus. Nós precisamos de um novo coração para nós não quebrarmos o 7º mandamento. Em uma época eu discipulava um irmão, não é daqui, e uma vez nós estávamos andando no shopping, e aí esse irmão, poxa, mano, as mulheres não se dão respeito, né? Só andam de decote, só andam de roupas apertadas. Por que você não olha para o teu coração, filho? Eu falei para ele. Porque o problema é que nós sempre estamos tentando transferir a culpa do nosso pecado para terceiros. A culpa da infidelidade conjugal sempre, mas ele não está dando o que eu queria, então fui procurar na rua. Mas ela é muito difícil, por isso eu tive que separar. Mas ele é muito chato, ele não faz... Meu amigo, assuma a responsabilidade também de que você é pecador, de que você é pecadora. Mas fulano de tal fez isso, por isso eu... Tentações nós vamos ter em todos os lados. Você não está entendendo que você é pecador num mundo caído, então tudo vai te chamar para o pecado. Assuma a sua responsabilidade e dependência de Deus, para que você viva diante de Deus para a sua glória, não quebrando o 7º mandamento. Isso é o mínimo que nós, como filhos de Deus, deveríamos fazer. Jesus está deixando muito claro, se teu olho, você não precisa ir para longe. Se você está fazendo isso, é sua culpa, é sua responsabilidade. Para de tentar jogar para o outro lado aquilo que é sua e única responsabilidade. Exclusivamente seu. Nós estamos diante de um texto muito difícil, meus irmãos.
Nós estamos diante de uma ordem do Senhor muito difícil, porque nós vamos tentar gerar, por conta do nosso moralismo, todo tipo de desculpa para amenizar a culpa que nós sentimos por sermos imorais. E sabe o que é isso? Isso é incredulidade num Deus que já nos perdoou em Cristo Jesus. Isso é a tentativa de nós gerarmos justiça própria para dizermos, olha, mas a gente não é tão ruim assim. Não, a gente é ruim, gente. A gente quebra o 7º mandamento fácil. A questão que Deus nos chama nessa manhã é, primeiro, nós precisamos ser puros. Nós precisamos ser santos como o Senhor é santo, porque sem santidade nós não veremos a Deus. Porque esse mesmo texto de Mateus capítulo 5 vai dizer, bem-aventurados aqueles que são puros, porque verão o Senhor. Meus irmãos, nós precisamos urgentemente agarrarmos na realidade de que Cristo é o único puro que pode nos purificar. E não nossas desculpas em relação ao pecado. Sua desculpa é falácia diante de Deus. A minha desculpa diante de Deus, Deus sabe do meu coração. Sabe aquela coisa? Deus sabe do meu coração. Que bom que você sabe disso, porque Ele sabe que teu coração quebraria o 7º mandamento e Ele já sabe que talvez nós quebramos. Nós precisamos nos agarrar na fidelidade de Deus que já nos perdoou em Cristo Jesus se nós cometemos a quebra do 7º mandamento. E pedir, Senhor, purifica-me. Purifica-me, porque só o Senhor pode fazer isso. Porque o meu coração, ele é contra a sua vontade no 7º mandamento. O meu coração está mais desejoso em quebrar o 7º mandamento do que fazer com que ele seja guardado. Mesmo que eu e você tenhamos diversos mecanismos, e eu não sou contra mecanismos de pureza sexual. Se você tem problema com pornografia, você precisa de aplicativo que bloqueia conteúdo adulto no seu celular. Se você tem problema de olhos de cobiça, você precisa parar de seguir mulher que posta foto de biquíni. Se você tem problema com olhos de cobiça, você precisa parar de ficar vendo vídeo de academia. Você precisa parar. Porque o que Jesus vai dizer nos próximos versículos 29 e 30 é um chamado à radicalidade contra o pecado. Não existe uma forma de nós vivermos com o pecado sexual, com o pecado de adultério de maneira passiva, meus irmãos. Jesus está dizendo que não existe passividade tolerável contra o pecado. Nós somos tentados a tentar diminuir o dano e tentar mitigar de maneira frustrada o dano que esse pecado de adultério traz e pode causar em nós, nas nossas famílias, nos nossos casamentos, na nossa mente, na forma como nós vemos o próximo que o Senhor nos deu para ser o nosso cônjuge ou futuro cônjuge. A nossa mente está deturpada e distorcida, meus irmãos, com as princesas de Hollywood e os galãs de filmes. A nossa mente está destruída e deturpada, o nosso coração sempre está buscando satisfação em aquilo que Deus não nos deu. E o que Deus nos deu é bom. O que Deus nos deu é bom. Mas a gente está com o olho em outro lugar. E o que Deus fala para a gente então? Se o teu olho está fazendo você pecar, arranca o teu olho. Tem uma história, um homem na história da igreja chamado Orígenes. Conta-se que Orígenes, por conta desse versículo e dessa realidade de Jesus falando, é melhor você perder um membro e entrar no reino do céu do que você ir com o corpo todo para o inferno. Orígenes, ele se torna eunuco. Porque ele não queria ter nenhum tipo de tentação sexual ou consumação sexual fora da realidade que Deus pedia. E eu sei que isso pode ser apelativo e até muito literal para algumas pessoas. Mas o que Jesus está dizendo aqui é mais do que você arrancar o seu olho e viver cego. Porque se você arranca o direito, você tem o esquerdo e um coração que chama o seu olho esquerdo a pecar. O que Jesus está falando para nós é que nós precisamos parar de alimentar a cobiça de todo jeito. Jesus está falando para nós pararmos de tentar roubar, que é o 8º mandamento, fazendo com que a gente tente tomar aquilo que não é nosso, que Deus não nos deu. Por isso que ele fala, arranca o membro, arranca.
para que você não peque. E nós precisamos ser muito sinceros, meus irmãos. Eu sei que todos nós aqui vivemos, e ainda mais no mundo de hoje, em que tudo é apelação sexual. Todos nós estamos expostos a uma realidade de pecaminosidade sexual, assim, de graça. Nós precisamos mais do que apelar para qualquer moralismo, lembrar que o pecado nos leva a um resultado, a um lugar. E esse lugar, Jesus está falando que é o inferno. E você e eu, nessa manhã, precisamos sair conscientes disso, que quando nós vivemos com a pecaminosidade de maneira passiva nas nossas vidas, nós estamos dando passos largos para o inferno. Mesmo que isso seja só um lance, mesmo que isso seja só uma olhadinha, mesmo que seja o que for, Jesus está dizendo, você está dando passos largos ao inferno porque você não está sendo radical o suficiente contra o pecado. Isso é muito sério, meus irmãos, porque sabe o que acontece? Nós tentamos normalizar, mas eu já tive uma vida sexual no passado e eu preciso aliviar. O seu alívio te leva ao inferno e não ao deleite de Deus. Mas eu sou solteiro, não tem ninguém para mim, eu preciso de um momento de liberar tudo aquilo que eu tenho dentro de mim por meio da masturbação. Então, esse alívio não é o descanso e o deleite que Deus tem para mim e para você. Por isso, o chamado de Deus é muito sério para nós nessa manhã. O chamado de Deus é uma guerra ativa contra a pecaminosidade. Jesus não dá licença, mas eu sei que é difícil para você. Jesus está falando, se o teu olho te faz pecar, arranca. Ele não está perguntando o cenário que você vive, ele está falando, viva em santidade, seja santo, como o vosso Pai Celestial é santo. Isso é um chamado muito difícil e nós precisamos da misericórdia de Deus, meus irmãos. Jesus, ele não abre concessão para tentar diminuir o dano do pecado nas nossas vidas. Em cenário que todos nós temos diversas desculpas, Jesus dá uma solução para nós em relação ao pecado sexual e não adulterarás. Radicalidade. Nós não podemos baixar a guarda. Nós não podemos ser como aqueles que, mas pare de diminuir aquilo que destrói a tua vida. Para de tentar arranjar desculpa para aquilo que é indesculpável. Para nós, como homens, mas foi perdoado em Cristo Jesus. Se agarre no perdão de Cristo, vai, não peques mais. Essa é a verdade do Evangelho para nós que quebramos o 7º mandamento. E Jesus vai continuar dizendo, no versículo 31 e 32, a respeito do divórcio. O divórcio é justamente a violação desse plano divino de família e de casamento. Deus não fez o homem e a mulher para haver divórcio. Malaquias vai dizer que Deus odeia o divórcio. E como que a gente lida com o divórcio na igreja, ainda mais hoje, sabendo de tantos casos de abusos e relacionamentos abusivos dentro da vida de famílias desestruturadas, que em nome do moralismo vivem de maneira escravas uns dos outros. Meus irmãos, nós precisamos da graça de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo transformando homens maus em homens bons, mulheres más em mulheres boas, para a glória de Deus. Mas quando Jesus fala sobre o divórcio, Jesus está falando que existe uma violação que deveria ter sido protegida pela obediência ao 7º mandamento. A obediência ao Senhor e não adulterarás. O casamento tem dinâmicas de construção, reconstrução, de amor na alegria, de amor na dor. Casamento não é fácil. Mas foi o que Deus nos deu. Quando nós somos pegos por sentimentalismo barato, sexualidade banalizada por mero prazer, sabe, aquele homem que vive com a sua esposa, mas não abandona o site da pornografia. Quando nós achamos que podemos desfrutar o prazer de Deus, a glorificação de Deus no casamento com qualquer coisa ou pessoa, nós estamos abandonando o sentido misterioso do casamento, que é, vocês se tornarão uma só carne. E uma vez que vocês se tornam uma só carne, não existe mais como nós nos separarmos.
Ah, mas ele me deu o papel do divórcio, ela me deu o papel do divórcio. Pois é, Deus está falando para nós aqui que diante dos olhos deles você continua sendo uma só carne. E quando Jesus fala no versículo 32 sobre o repúdio, sobre o divórcio, quem é repudiado é vítima de um pecado e está sendo injustamente julgada pelo pecado que não cometeu. Veja bem, o divórcio não é uma carta de euforia. É um pecado contra alguém que não queria aquilo que você quis. Ou que não planejava aquilo que aconteceu e o desfecho de o fim de um casamento. E Deus olha para isso como pecado. Porque você está manchando pessoas com a sua pecaminosidade. E meus irmãos, isso é muito difícil dentro dos nossos dias, mas o Evangelho nos chama a viver a partir dessa realidade de fidelidade, de sujeição à lei do Senhor, em obediência e amor ao Senhor e temor ao Senhor, para que nossas famílias sejam guardadas. Lutero, quando ele escreve o Catecismo Menor, ele está andando pela Saxônia e ele começa a ver o comportamento daqueles homens e mulheres desenfreado em relação à sexualidade. E aí ele começa a escrever sobre o que seria, ou o que quer dizer o sétimo mandamento para nós. E a resposta do Catecismo Menor é: nós devemos temer e amar a Deus de maneira que vivamos a vida casta e decente em palavras e ações, e cada qual ame e honre o seu cônjuge. Calvino, em sua Instituta, vai dizer que Deus deseja que nós não venhamos poluir com qualquer imundície ou desejo incontrolável, mas que nós venhamos nos dirigir com todas as partes das nossas vidas santas e submissas a Deus, inclusive sexo, casamento e família. E nós precisamos lembrar, meus irmãos, de pelo menos 4 coisas que nós devemos entender a respeito do não adulterarás, e eu já estou finalizando. Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que fala não adulterarás, tem uma vontade plena para nós, para que nós tenhamos satisfação somente nele. Uma satisfação pura, uma satisfação original, para que nós possamos desfrutar com nossos cônjuges. O sexo é para o casamento, o sexo é para o marido e para a esposa. Se você não é marido e mulher de alguém, você não deveria estar transando com ninguém. Porque fora do casamento, isso é deturpação do amor puro de Deus. Pecado nos leva a uma condenação eterna. E Jesus está falando isso nos versículos 29 e 30. Por isso Deus revela a sua vontade e nos trata com misericórdia nessa manhã. E você que talvez está vivendo de maneira imoral, contra o sétimo mandamento hoje, você entrou aqui, você sabe. O Senhor tem misericórdia e graça para você. E Ele te chama ao arrependimento nessa manhã. Ao arrependimento do pecado de imoralidade. Porque Deus tem uma boa vontade, uma vontade plena, uma vontade de nós sermos satisfeitos nele. Nós temos Jesus como um presente de Deus para nós, o único que foi puro, em que nós podemos nos agarrar e pedir para que purifique a gente de toda impureza que nos leve ao adultério. Meus irmãos, o que nos leva ao adultério é o pensamento lascivo. São as falas que nós não devemos ter. E sabe o que nós aprendemos com isso? Que se Jesus é o único puro que não caiu no adultério, não há ninguém que possa se vangloriar que não tenha pecado contra o sétimo mandamento. E não há ninguém que possa dizer, os meus limites me guardam de quebrar o sétimo mandamento. Porque o que nos guarda é a misericórdia e a graça de Deus quando nós depositamos a nossa confiança em Cristo. Eu e você, nessa manhã, estamos sendo convidados a confiar em Cristo para nos guardar do adultério.
Existe um chamado de Deus em relação a pecados de imoralidade, e esse chamado é: arrependa-se. Vai, não peques mais. Arrependimento é demonstrado em quebrantamento de coração, meus irmãos. Entendendo que agradar a si mesmo é desagradar a Deus. Nós estamos procurando a satisfação dos nossos corpos e não a glória de Deus. Nós quebramos o 7º mandamento. A segunda coisa que nós aprendemos é que Deus está chamando a gente a uma radicalidade contra o pecado. Não existe espaço para um coração dúbio. Não existe espaço para um coração em que ama a Deus, mas negocia transações pecaminosas. Fala, não, Deus, deixa isso aqui porque é a única maneira de eu me aliviar. Não, Deus está te chamando hoje a um compromisso de santificação. A castidade. Palavra antiga. Mas isso representa a vontade de Deus para nós. Se aquilo que nós estamos fazendo nos leva ao pecado, o pecado vai nos levar ao inferno. Por isso que Jesus nos chama a radicalidade nessa manhã. Radicalidade não é um comportamento de gente xiita, de gente que não entendeu que a vida é boa. Pelo contrário, por entender que a vida é boa, nós somos radicais contra o pecado. É uma questão de vida ou morte nós sermos radicais com o pecado, meus irmãos. Se nós estamos lutando contra o pecado com nossas forças, nós estamos lutando pela vida de Deus em nós. Mas se nós estamos negociando coisas, prazeres dessa vida, nós estamos caminhando para a morte. E nós precisamos lembrar aquilo que as Escrituras dizem: não existe amizade com Deus e amizade com o mundo. Ou você é amigo de Deus e inimigo do mundo, ou você é amigo do mundo e inimigo de Deus. Deus está chamando nessa manhã homens e mulheres a serem radicais em um compromisso de santidade sexual. E eu sei que muito se fala sobre isso em casamento, encontro de solteiro, mas a igreja de Deus precisa ser santa como Ele é santo, inclusive em aspectos de sexualidade. A terceira coisa que nós aprendemos, meus irmãos, nesse texto de Mateus capítulo 5, do 27 ao 32, é que aqueles que foram feridos pelos pecados dos outros, no caso do divórcio, Deus tem graça, misericórdia, perdão e restauração. Perdão porque todos nós pecamos. E aqui entra uma coisa. Eu sei que por conta da realidade de narrativas de vítima e aquele que comete o crime, nós queremos nos mitigar da realidade, da culpa do pecado. Mas a Bíblia fala que todos nós pecamos e carecemos da graça de Deus. E o chamado de Deus é aquele que foi ofendido pelo pecado de outro, é não confiar na sua justiça própria, mas carecer da graça de Deus e saber que Deus é aquele que derrama graça abundante sobre nós. Quando nós falamos que esse Deus é um Deus de restauração, Ele é um Deus que restaura até mesmo aquilo que perdemos ou aquilo que foi destruído. Mas a restauração de maior valor que Deus quer propor para aqueles que foram quebrados pelos pecados dos outros é que Deus ama aqueles que foram quebrados. Mas Deus não só ama, Deus tem aqueles que são quebrados como seus filhos. E eu sei que as dores do divórcio faz com que nós venhamos perder até mesmo o sentido de identidade. Porque agora até o nome muda. Mas a boa notícia do Evangelho para nós nessa manhã é que nosso Deus é aquele que restaura a gente diante dele como seus filhos. Não sendo vistos mais de acordo com a nossa ótica ou com a ótica dos homens. Está lá o repudiado ou a repudiada. Mas como aquele que é amado e aceito por Deus, porque Cristo o comprou com o seu sangue. A vergonha, meus irmãos, não é algo que nós temos como
pertencente a nós quando nós passamos por rupturas do divórcio. Porque a Bíblia vai dizer que já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Já não existe condenação aos que estão em Cristo Jesus. E em meio a tantas coisas difíceis que geram o divórcio, o chamado do povo de Deus que passa por isso é: se agarre na obra justificadora de Cristo Jesus. A única capaz de te tornar justa, porque a sua justiça, ou a justiça dos homens, sempre estará te cobrando, mas nós temos um Deus todo-poderoso que já redimiu toda a história, inclusive essa história. E a última coisa que nós aprendemos com Jesus é que os puros verão a Deus. E nós aprendemos também que nós somos impuros quando temos cobiças nos nossos olhos. Somos impuros seja por pecarmos ou porque pecaram contra nós. E o que nós precisamos é da graça de Deus. Nós carecemos de ver Deus. Nós carecemos de contemplar o Senhor, porque quando nós o contemplamos, nós somos redefinidos. Por isso que o Evangelho nos dobra nessa manhã, meus irmãos. Seja você aquele que está pecando, seja aquele que foi cometido o adultério, aquele que sofreu a traição, seja aquele que sofreu o divórcio. O Evangelho nos dobra diante de Deus, nos fazendo pedir perdão e falar: Senhor, purifica-me. Eu dependo do Senhor para ver o Senhor. Porque o fim do homem é a glória de Deus. E se o fim do homem é a glória de Deus, não existe nada melhor para o homem do que querer contemplar esse Deus. E todos nós, nessa manhã, carecemos disso, meus irmãos. Todos nós carecemos contemplar a Deus para que nós sejamos redescobertos, redefinidos. Só que para que nós possamos ver o Senhor, nós precisamos de santidade. Nós precisamos de pureza. Você que está aqui nessa manhã, você que é casado, está na hora de você levar a pureza, não somente porque você tem um papel assinado e você está vivendo com essa pessoa dentro de casa. Está na hora de eu e você tomarmos uma postura radical contra tudo aquilo que tenta destruir as nossas famílias e os nossos casamentos. Você que está aqui, que é solteiro, que está sozinho, eu e você, nós temos um chamado da parte de Deus, de não cobiçarmos aquilo que não é nosso. E pedir graça e misericórdia de Deus, para que nós venhamos ter o deleite dEle em nossos corações. E quando aquele dia chegar, você não estará se casando para ser feliz, porque o maior desejo de ser feliz foi suprido em Cristo Jesus. Nós precisamos parar de normalizar aconselhamento bíblico para solteiros que estão namorando, que estão se abrasando, como Paulo vai dizer, casa. Precisamos dizer: você precisa se contentar em Cristo Jesus primeiro. Porque a pior coisa que pessoas fazem é casar-se quando não estão contentes em Deus. Porque elas fazem do casamento um ídolo. Porque elas fazem da realidade do cônjuge, baseado na cosmovisão desse mundo, todo tipo de coisa e não o que Deus deseja te dar. Essa manhã é uma manhã de nós nos arrependermos diante de Deus, meus irmãos. Pelas impurezas dos nossos olhos. Pelos desejos cobiçosos que são nutridos por aquilo que vemos, por aquilo que ouvimos, seja porque nós voluntariamente estamos nos expondo a isso, seja por meio de pornografia, seja por meio de flertes, seja por meio de coisas erradas que nós estamos fazendo que não agrada a Deus. Ou seja involuntariamente porque o mundo jaz no maligno. E tudo precisa ter um apelo para isso. Deus nos chama para nós nos arrependermos do 7º mandamento quebrado nessa manhã. Deus nos chama a pedir: Senhor, purifica os meus olhos, purifica o meu coração, e eu vou ser puro, Senhor. Por isso, nessa manhã, feche seus olhos. Feche seus olhos nesse momento.
Deus Todo-Poderoso que disse, não adulterarás no Sinai, é o mesmo Deus que disse para os fariseus, ouviste, não adulterarás, e é o mesmo Deus que está aqui agora, falando, não adulterarás. Falando para mim e para você, ei, purifique os seus olhos. Livre-se de toda imundície do pecado. Agarre-se no Cristo que é puro. Seja santificado pela santidade de Cristo. Lute contra o pecado. Pare de tentar ser definido pela sexualidade. E que seja definido agora pela realidade de quem Deus diz que você é. Existe uma voz, a voz do Senhor falando isso para corações nessa manhã. Existe o mesmo Deus que diz não adulterarás, uma voz, essa mesma voz dizendo para mim e para você, eu te perdoo. Já não existe condenação para você. Não importa o que fizeram contra você, importa que eu te amei com todo o amor que eu tenho em mim mesmo e sou em mim mesmo. Não importa quantas vezes você errou, mas importa que a minha graça triunfa sobre o seu pecado e te chama a abandonar o pecado nessa manhã. Importa que você seja radical e viva a sua vida para a glória de Deus, casado, solteiro, e busque a realidade da santidade de Deus para a sua vida nessa manhã. Eu queria orar e após essa oração, fique no seu lugar. Tenha esse tempo de, talvez, confissão de pecados, talvez, oração, pedindo que o Senhor fortaleça você em suas tentações. Enquanto o louvor ministra sobre nós. Mas pare de colocar linhas morais, pare de tentar mascarar aquilo que nós precisamos de remédio nessa manhã. O Senhor está aqui. Senhor, Tua palavra foi pregada nesse lugar e a Tua palavra é que forma e faz todas as coisas. A Tua palavra é o que cria todas as coisas e nós pedimos que Sua palavra crie em nós um espírito reto, puro, para que nós venhamos combater o pecado, Senhor. Para que nós venhamos abandonar a justiça própria, Senhor. Para que nós venhamos abandonar todo tipo de impureza sexual que nos comprometa, Senhor. E fortaleça-nos em Ti, Deus. Fortaleça-nos em Ti, Senhor. Convença-nos da imoralidade, Senhor. Convença-nos daquilo que nós temos vivido e feito que quebra, Senhor, a realidade de nós sermos santos como o Senhor é santo. Convença-nos que o nosso coração está mais satisfeito naquilo que nós queremos e não na Sua boa, perfeita e agradável vontade nessa manhã, Senhor. Ah, Senhor, nós precisamos de Ti, Deus. Nós precisamos de Ti, Senhor.